Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 86 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Ao falar sobre as influências que o levaram a escrever 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques quase sempre exaltava o nome de um mexicano, Juan Rulfo. É de se supor que foi nas páginas de Rulfo que Gabo viu a possibilidade de misturar sem nenhum tipo de hierarquização as diversas formas de se entender como o mundo se organiza. Rulfo é o autor de uma obra cujo tamanho é inversamente proporcional à sua importância. Ela é formada somente por 3 livros: Chão em Chamas, reunião de contos publicada em 1953, Pedro Páramo, inesgotável romance lançado em 1955, e Galo de Ouro, romance escrito pouco depois de Pedro Páramo e que primeiro serviu de base para o roteiro de um filme. O livro mesmo só chegaria aos leitores na década de 80. Não há como negar, Juan Rulfo é o que é por conta de Chão em Chamas e de Pedro Páramo. Nesses livros breves, apresenta histórias de um México rural, onde vida, morte, vida após a morte e mortes em vida se misturam em cenários áridos povoados por personagens desesperados, açoitados, violentados e desamparados. Tanto Chão em Chamas quanto Pedro Páramo acabam de ganhar novas roupagens aqui no Brasil. Quem traduziu os 2 volumes foi Eric Nepomuceno, com quem conversei no episódio 76 aqui do podcast. No papo ele disse que Rulfo é um nome que merecia ser mais lido e mais reconhecido pelos brasileiros, e eu concordo com o Eric. Foi ele quem fez a ponte para que eu convidasse Alan Riding para a conversa que vocês ouvirão a seguir. Filho de ingleses, Alan nasceu no Brasil, mas cedo foi para a Inglaterra estudar. Por lá que se aprofundou na literatura latino-americana. Jornalista, trabalhou como correspondente internacional para veículos como The Financial Times e The New York Times, e viveu em alguns países da América Latina. O México foi um deles. Esteve no país de Frida entre os anos 70 e 80 e teve a oportunidade de conviver com gente como Mário Vargas Llosa, Octávio Paz, Carlos Fuentes e Gabriel Garcia Marques. Eram escritores que tinham também um forte engajamento político. Diferente de Rulfo, que apesar de vivo, ele faleceu em 1986, aos 68 anos, era alguém distante, que tocava a vida longe dos holofotes e dos grandes debates. Alan fala sobre esse contraste entre a quase apagada figura de Rulfo e a dimensão mítica que seus livros tomaram. Na conversa, o jornalista também passa por momentos marcantes e violentos da história do México ao longo do século XX e aponta elementos importantes para a formação do imaginário de Rulfo. Autor de livros como Paris, A Festa Continua e Vecinos Distantes, um retrato de los mexicanos, Alan ainda cita as leituras e releituras da obra de Rulfo e indica possíveis caminhos para quem deseja mergulhar nesse universo. Porque Juan Rulfo deixou uma obra breve em quantidade de páginas, mas gigantesca em possibilidades de descobertas e de interpretações. Alan Riding, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Alan, você viveu no México ali na década de 70, na década de 80, e conviveu com um pessoal que escrevia algumas coisas interessantes, como Mário Vargas Llosa, Juan Rulfo, Gabriel Garcia Marques. Como que você foi parar no México ali, Alan? E como que era a relação com esses escritores? E aí já colocando especificamente com o Juan Rulfo, que você chegou a conhecer, e é o nome pelo qual a gente vai orbitar essa conversa. Tudo bem, Rodrigo, com muito prazer. Olha, eu nasci no Brasil de pais ingleses, então eles me mandaram para a Inglaterra, para a escola, e depois fiz a universidade, fiz a faculdade de Inglaterra. E uma das coisas que eu estudei na Inglaterra foi a literatura latino-americana. E aí foi, claro, uma época um pouco antes dos escritores, não tanto de Rulfo, mas de outros, mas de todo jeito eu tinha estudado também do século XIX e tal, Gallegos, todas as figuras aí de César Vallejo, que eu adorava, esse poeta peruano. Enfim, então, aí depois entrei em jornalismo, eu fui para
na agência Reuters, me mandaram para Nova York, para as Nações Unidas, e aí depois de alguns anos, até morando, eu passei um ano na Argentina naquela época, acabei saindo da agência Reuters e fui para o México. Isso é uma história comprida para chegar no México. E bem cedo no México, tinha uma convulsão, porque depois foi 2 ou 3 anos, 1971, foi 2 ou 3 anos depois do massacre de Tlatelolco, que foi justo antes das Olimpíadas de 1968, que foi um escândalo global. Claro, tinha muito massacre em 68, mas o México estava um dos mais fortes. Então, depois tinha muitos alunos, muitos estudantes estavam presos. Depois veio um novo governo. E também muito escândalo. E aí estão procurando o velho partido, não era o Partidão, mas o velho Partido Comunista, que era uma linha Moscou, no México, não funcionava muito bem. Tinha um grupo de amigos que eu conheci e tal, que eles queriam formar um novo partido político. Então, me convidaram a assistir essa reunião. E aí estava Octávio Paz e Carlos Fuentes. Duas pessoas que eu tinha estudado 5, 7 anos antes. Uma maior emoção. Eu tenho uma foto que ainda não encontro naquele momento, e foi uma espécie de vínculo entre o que era a política e os intelectuais latino-americanos. Então, isso era um ponto muito importante, de uma certa forma, de minha visão dos artistas e dos escritores da América Latina. Desde o começo, bom, o começo foi lendo as suas obras, mas desde o começo, no México, foi: aqui estão homens conhecidos, que são reconhecidos, tem algum valor moral, segundo, não, não segundo seus inimigos, mas segundo uma boa parte da sociedade, usando esse prestígio politicamente. Então, aí, depois, cheguei a conhecer os dois muito bem. Os dois não tinham uma visão comum da política. Octávio, os dois tinham começado muito na esquerda, até o Octávio tinha quase era trotskista antes e depois da Segunda Guerra, não tinha 10, 15 anos mais do que o Fuentes. E já para aquele momento, mas ainda ele se demitiu como embaixador do México na Índia depois do massacre de Tlatelolco. Então, ele tinha uma imagem de independente contra o governo e tal. Mas, com os anos, o Octávio foi indo para a direita e o Fuentes ficou mais ou menos no centro, não sei se é social-democrata, esse tipo de coisa. Não, ele também, todo mundo, ainda mais até o Vargas Llosa, eu falarei dele depois, chegaremos a Juan Rufo, mas esse é o ambiente, o barulho na época. Alan, só para situar que a gente está num momento de esquerda e direita muito delicado aqui no Brasil, muito caricato aqui no Brasil. O que era ser de direita naquela época? Era apoiar um cara como Jair Bolsonaro ou era um outro tipo de direita? Não, era outro tipo de direita, mas era uma direita essencialmente anticomunista. Quer dizer, o que dava a força à direita é se opor, no caso de Octávio, e até no caso de Fuentes, a uma ditadura como a de Cuba. No começo, Octávio tinha uma distância, mas o Fuentes e Vargas Llosa e muitos outros, Garcia Marques, eles simpatizavam muito. Quer dizer, finalmente, na América Latina, se levanta uma revolução, não dependendo até contra os Estados Unidos, e para levantar o país da pobreza, miséria, blá, 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 toda aquela história, não? Mas depois de 10 anos, já era bem claro para Octávio, para Fuentes e para Mário Vargas Llosa, que estava formando um governo de uma ditadura. Agora, aí vem todas essas brigas. As brigas eram mais entre a esquerda, as esquerdas, do que a esquerda e a direita. Isso era uma briga muito óbvia, não era muito claro. Então, no caso especialmente, por exemplo, do Garcia Marques, que manteve uma lealdade com Cuba e com Fidel, ele era um espelho a um tipo de pensamento que você não critica o inimigo do seu inimigo.
Então, como todo mundo era contra os Estados Unidos, e naquela época do Ronald Reagan, mesmo antes disso, a ideia, então, se os americanos estão atacando Cuba, nós vamos defender Cuba. Ah, não é perfeito. Ah, então, esse é o argumento. Então, enquanto que Cuba está ameaçado pelo imperialismo americano, então nós vamos defender Cuba, sim, reconhecendo entre nós, não muito publicamente, porque você faz isso publicamente, você vira inimigo imediatamente. Então, aí uma época, então, houve um caso Padilha, em 1970, 71, em que um poeta cubano começou a se distanciar do governo e criticar o governo. Ele era homossexual e ele foi preso. E não estava muito claro se estava preso pelas suas opiniões políticas ou porque era homossexual, ou uma mistura dos dois. Então, isso foi um escândalo, quer dizer, um escândalo na América Latina na esquerda. E isso, o caso Padilha foi o caso essencial da ruptura do Fuentes, Vargas Llosa, e Octávio Paz e muitos outros com Cuba, os intelectuais. Depois, os que ficaram com Cuba já eram uma identidade quase, não necessariamente do Partido Comunista, mas uma identidade ideológica, ou talvez um anti-americano mais profundo, sei lá. Mas era um ponto essencial. E no México era interessante, porque o México é um país com, naquele momento, um partido único, que foi formado, nascido da Revolução, que nasceu em várias formas, mas essencialmente em 1929, então estamos falando de 29, 50 anos, 79, bom, eu estava lá naquela época aí. E se você pensar um pouquinho, era um governo, um sistema político, não era um governo, era um sistema político, em que se falava de que um partido único, mas não era um partido que governava, é uma espécie de burocracia política que governava. Então, e ele circulava o poder entre todos os clãs que existiam lá. Mas parte da imagem, mesmo que eles mataram estudantes em 68, era que era um país revolucionário. Então, já tinha cada vez menos da revolução no México, mas então isso fazia que, para manter essa imagem de revolucionário, abriam as portas aos exilados da América Latina, sobretudo da América do Sul. Então chegaram muitos chilenos, muitos argentinos, certo número de brasileiros, sobretudo aqueles uruguaios também, os que estavam sofrendo a maior repressão. Claro, tinha governos militares em outros lados. E depois alguns da América Central, Guatemala, que tinha Salvador também. Então, isso era muito importante para manter essa imagem de nós somos a porta aberta para a América Latina, grandes amigos. Então, isso também dava a imagem de esquerda, progressista, reformista, até um pouquinho revolucionário. Bom, em tudo isso, houve muito debate e muita presença, e era bem fascinante como jornalista morar naquela época, porque tinha um debate permanente. Não era um debate sobre o que era o México tanto, quer dizer, eu aprendi muito dessas pessoas, esses intelectuais, escritores, porque, de uma certa forma, eles me explicaram como é que era a alma do México, como é que estava, uma alma ferida do México. Mas também eles tinham essa relação complicada com o governo, com o Estado. O Estado também, porque depois da Revolução, também, um pouco como na União Soviética, teve o apoio dos revolucionários, dos artistas. Era muito artista pensava que era revolucionário, estava em contra da ditadura. Então eles foram cooptados. Cooptação foi talvez a palavra mais chique e mais inteligente que eles usaram. Você coopta, você não reprime o intelectual, você compra ele, você coopta ele, você incorpora ele, você dá uma embaixada para ele, você tem uma bolsa para ele para estudar, sei lá. Então, pouco a pouco, somos todos juntos, na mesma família. Você vai dizer boas coisas sobre o México, eu vou dar você uma honra.
E isso é um movimento que já vem de décadas anteriores, quando a gente tinha Pois é, ali com o Diego, o pois é. muralista, Ele, Diego Riviera, por exemplo, claro, claro. e Frida Diego Kahlo, Rivera, claro. claro, o grande muralista, artista Diego Rivera, ele era meio cínico, para dizer a verdade, porque ele usava muito disso. Né, a ideologia do Diego, a principal ideologia do Diego era Diego. Não? É, me usa aí que Muito, eu te uso aqui, né? era muito, muito de baixo. Baixo era, segunda ideologia era Frida Kahlo, mas sobretudo era Diego. Então, claro, ele foi comunista, depois saiu do Partido Comunista, voltou. Era assim, mas era esse ambiente. Tinha outros Siqueiros, ele era do Partidão, Siqueiros fez o primeiro atentado contra Trotsky para Moscou. Quer dizer, não funcionou, pouco tempo depois mataram Trotsky no México. Então, tinha esse ambiente. Eu conheci o Siqueiros, já tinha 70, 80 anos, e era um velho machão, assim, mas era um grande pintor, teve muita influência nos Estados Unidos nos anos 30. Jackson Pollock, especialmente, foi muito influenciado por Siqueiro, especialmente, e os outros muralistas. Né? Mas era um velho machão, assim, era conhecido como El Coronel. Quando estava preso, ele estava preso muitas vezes, porque ele brigava com todo mundo. Né? Quando você vai tratando de matar uma pessoa exilada no seu país, também você acaba preso um pouquinho. E era na prisão lá da cidade de México, Lecumberri, ele é conhecido como El Coronel. Então, ele adorava isso. Enfim, então, esse era o ambiente. E era um pouco estranho que, nos meus estudos na Universidade de Inglaterra, aliás, eu tinha um professor argentino, outro chileno, os dois poetas, nunca se falava de Juan Rulfo. Claro, era antes que se falava do realismo mágico e todo esse tipo de coisa. E, e só quando, estando no México, já depois da explosão do Garcia Marques com 100 anos de solidão, então a gente começou a dizer, mas peraí, de onde é que vem toda essa coisa misteriosa, surrealista? Não é surrealista, é hiperrealista, subrealista. Então, a gente briga, finalmente acabaram por simplicidade de chamar isso realismo mágico. Então, bom, mas de onde que vem? Então, aí começa a se falar, eu começo a ouvir de Juan Rulfo, Juan Rulfo. Então, era uma espécie eu não sei, num certo momento você está em França e você começa a falar de literatura e começa a falar de Celina. Eu digo, mas peraí, Celina, quem dizer? E, de repente, Céline vira uma figura de uma tal importância, mesmo que ele não é muito lido hoje, não é tão conhecido no exterior como Proust e outros, mas, então, de repente, Juan Rulfo era um pouco assim. Juan Rulfo é um segredo. Ele existe, mas talvez não existe. É uma coisa, parece muito as figuras do próprio Juan Rulfo, que a gente encontra tanto no Pedro Páramo quanto nos contos do Chão em Chamas, que é Pois aquela é. coisa de estar neste mundo, mas não é exatamente parte deste mundo, mas dialoga com este mundo. E não é que ele está fora deste mundo como uma coisa metafísica, não, ele está fisicamente aqui, mas não é exatamente a mesma coisa que nós somos. É uma coisa quando você conhece, você chega a ouvir o nome de uma pessoa, ele ainda vive? E era um pouco assim, o Randolfo, coitado, que ele realmente ele morreu com 70 anos, menos talvez, mas durante muitos anos depois era, cadê? Ele ainda vive? Não vi ele nunca. Ele nunca ia. Bom, vamos começar um pouquinho mais para trás. Ele nasceu nessa região de Jalisco e Guadalajara. É uma área que tinha área muito tradicional, muito religiosa, e que tem muita parte pobre, claro, todo no interior muito pobre. E, e ele não é que ele morou lá de criança, talvez, mas ele nasceu justo com o fim da Revolução, em 1917. A Constituição mexicana é de 1917. Então, ele, obviamente, não lembra a guerra cristeira, que foi a resposta até da Igreja Católica e certamente de muitos sacerdotes católicos contra a Revolução.
a revolução era muito anticatólica, porque por uma razão, porque a igreja tinha apoiado os latifundários tradicionalmente, então uma associação de poder da terra e a igreja. Então vem esse movimento cristão que foi de uma enorme violência e inspirou vários livros até, quer dizer, teoricamente acabou no 1925, por aí, mas não acabou. Essas coisas são como as vinganças, o desejo de vingar é muito forte. Você talvez conhece o livro do Graham Greene, The Power and the Glory, O Poder e a Glória. É um dos grandes livros que ele escreveu. E isso também é sobre o movimento contra a igreja. Quer dizer, lá é uma região de Tabasco, não é uma região longe de Jalisco, mas ainda tem a ideia. Para contar uma ideia, essa ideia de a igreja é o inimigo, só nos últimos 25 anos naquele momento ainda o Partido Único estabeleceu relações com o Vaticano. Então, a ideia de... Um pouco na França tem essa briga que a igreja mexe demais, então tem que separar a igreja. Você vai para a igreja, tudo bem, mas não vem aqui na casa do governador. Estão separados. Então, quando cheguei no México, eu me lembro, eu estava numa certa recepção, não era uma festa, era uma recepção. E um amigo meu mexicano me indica um velho senhor lá. Vê aquela pessoa lá? Aham. Esse é o general fulano. Aham. Ele colgava sacerdote. Ele pendurava. Enforcava o sacerdote. Aforcava essa palavra. Aforcava. E meu amigo, ele dizia isso com certa admiração. Aforcar sacerdotes no México daquela época era uma coisa positiva, porque a igreja era uma coisa negativa. Então, esse é o contexto. Mesmo que o Rufo não viveu isso, ele viveu o que veio depois. Então, ele nasceu em 17, fez estudos no Guadalajara, mas ele começou a viajar muito naquela região nos anos 40, com um tio, e o tio falava muito, conversava, era um raconteur das histórias de lá. Eu acho que isso começou a entrar na sua cabeça. Era um mundo que ele chegou a conhecer. Ele já estava morando na cidade do México, mas ele não era uma pessoa da cidade do México. Por exemplo, Fuentes era uma pessoa da cidade do México, do poder, das estradas, das calçadas, dos bares. Não. O mundo, sobretudo o mundo imaginativo do Rufo, era lá no interior. Agora, esse interior que ele conhecia, primeiro bem descrito em Chão em Chamas, uma série de contos, que dão um sentido de um certo desespero permanente, uma repressão, morte, mas são narrativas. Não são difíceis de ler. Você lê isso, você pode dizer, puxa, tá meio russo por aí naquela época, era duro, hein? A vida dura, a gente morrendo de fome, violência, tá. Mas depois, 2, 3 anos depois, porque o Chão em Chamas, acho que foi publicado em 52, e finalmente Pedro Páramo, que era o essencial, essencial no seu papel, na sua posição histórica na literatura latino-americana, foi publicado, acho que em 55, 56. O Chão em Chamas é de 53, só para pontuar. Chão em Chamas, 53, foi... E Pedro Páramo, 55. 55. Bom, o mundo de Pedro Páramo, você pode dizer, era o mesmo mundo que Chão em Chamas, mas só que ele dá umas voltas incríveis. Chão em Chamas são contos. Pedro Páramo é um romance, teoricamente é um romance. É uma maluquice. Teoricamente, porque o Pedro Páramo, a história começa 3 simples, eu não vou contar, porque ainda mais é impossível contar, e ninguém está de acordo quando conta como é que é a história, mas essencialmente tem um jovem que está chegando a um povoado chamado Comala,
e ele está indo lá porque a mãe dele disse, olha, quando ela no seu leito de morte, ela disse, você tem que ir para Kumala procurar seu pai. Nós fugimos do seu pai, mas ele deve muito para nós, então você vai lá e cobra ele tudo. Então, ele chega lá, antes de chegar lá, encontra outra pessoa, e essa pessoa, um camponês, e você está indo lá por quê? Eu estou procurando meu pai. Qual é o nome do seu pai? Pedro Parma. Ah, meu pai também, ele era meu pai também. E onde é que ele está? Ah, ele morreu faz tempo. Então, aí você entra no povoado que está totalmente vazio, mas não está vazio. Então, aqui, aí você entra nesse mundo das mortes e das memórias das mortes, e você finalmente vai encontrando tudo o mal que tem feito o Pedro Páramo. Pedro Páramo era uma figura forte, típico, uma espécie de coronel do Nordeste, mas nesse caso conhecido no México como cacique, uma palavra indígena, o sentido, mas no México usa-se nesse sentido um latifundiário que rouba a terra, rouba as meninas, rouba tudo, e todo mundo tem medo dele. Então, isso é o Pedro Páramo. Então, você entra num mundo em que os monstros estão falando, você entra na cabeça de Pedro Páramo. E é muito difícil descrever, mas é uma descrição de um desespero e que a morte não é o final. Você até vendo o que viveram todas as personalidades nesse livro, você diria, puxa, é pena para eles que a morte não é o final, porque é uma espécie de morte permanente que você nunca pode fugir totalmente. Você morre, mas ainda está lá com as memórias de tudo que você tem feito. Então, bom, foi tão estranho esse livro. Teve um impacto entre os intelectuais imediato, mas depois foi meio esquecido, não virou símbolo de grande literatura. E demorou, eu diria, demorou até uns 10 anos para ser conhecido. Outras pessoas certamente, como não era um best-seller do momento, você tem que ler, não era como hoje, em que a comunicação é tão fácil. Então, para um Borges na Argentina saber da existência de um livro de um mexicano lá, então, domado. Mas teve esse impacto, esse livro, no sentido que muda tudo. Quer dizer, não tinha os livros antes do México, as histórias típicas eram narrativas com uma história linear, de uma certa forma. Isso não tinha. Isso eram umas linhas que tinha por todo lado. Quer dizer, quando você toma um pacote de espaguete, se espalha e vai todos os pedacinhos de todos os lados. Então, você sabe que era assim uma vez, existe lá a possibilidade de existir, mas é a mesma coisa, mas é assim. Então, aí veio o impacto que obviamente, o Garcia Marques, ele teve. É difícil saber exatamente se o Garcia Marques, tanto que foi influenciado ou já, mas pelo menos abriu uma porta para ele. E outros, não é que copiaram, pedir que não, mas foi uma espécie de libertação da mentalidade. Você já não tem que ficar falando de uma maneira assim, uma linear, talvez, orgânica. Você tem uma liberdade maior. Então, claro, no caso do Cabo, ele se liberou também, ele já tinha nos seus contos, era depois disso, depois do Pedro Páramo, não sei se ele tinha lido naquele momento. Ele depois falava que era o grande Pedro Páramo, me afetou muito, passei toda a noite lendo, todas essas historinhas que vêm depois. Mas não cabe dúvida que teve esse impacto, e esse impacto ficou, quer dizer, entrou, passou de um livro, um Pedro Páramo vivo, houve um filme feito em 1967, americano, e aí depois, pouco a pouco, foi uma espécie de uma bíblia. O Shakespeare mexicano, eu digo isso no sentido que você disse, você tem lido Shakespeare? Ah, sim, 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 sim. Então, tem muita gente que falava de Pedro Páramo e Juan Rulfo e Yanomami Chamas, sem ter conhecido muito, sem ter entrado muito no que era a complexidade da sua literatura.
Então, por isso que ele, ele teve sempre trabalhinhos bastante modestos no governo mexicano. Eu só conheci ele uma vez. Eu sabia dele, mas era um pouco essa coisa. Ah, é? Ainda existe? Ah. Um dia eu fui para o Instituto Nacional Indigenista, era uma espécie de FUNAI, no México. Eu ia fazer uma entrevista, sei lá, com o diretor. E entrando por aí, me disseram: ah, você quer conhecer o Rufo? Está sentado. Ele é um editor das publicações do Instituto Nacional Indígena. Então, ô Rufo, não quer conhecer aqui o correspondente do New York Times, Alan Ryan? Ah, eu disse: muito custo. Eu não ia dizer: ah, eu não sabia o que dizer. Que tal? Pois, quer dizer, não tinha nada mais a dizer. E para ele também não tinha mais, porque estamos falando de 30, mais uns 30 anos depois da publicação de Pedro Páramo. Então, ele ainda estava lá, mas já não representava muito, nunca participou nesses debates políticos. Nunca, os mexicanos adoravam publicar essa página inteira, Los Pueblos del Mundo, denunciando o Brasil, ditaduras militares, denunciando qualquer coisa. E todo mundo assinava, mas o Rufo nunca assinava. Quando eu conversei com o Eric, ele falou que o Rufo era um autor que merecia ser mais conhecido do que é dos autores que ele traduziu, o Eric Nepomuceno. E eu concordo com ele. Eu acho que hoje a figura do Rufo está sendo um pouco mais conhecida aqui no Brasil. Eu vejo mais gente compartilhando imagens de leituras do Rufo, conversando sobre o Rufo, mas ainda é muitíssimo aquém do que Gabo Lhosa, claro, principalmente por causa do Nobel dos dois, mas ainda também é aquém de outros nomes do boom latino-americano. Você acha que o Rufo ficar com essa imagem, não sei se é exatamente apagada, mas não tão iluminada quanto outros nomes do boom, se deve a essa ausência dele no debate público? Por causa de uma mistura aí do que é a figura pública e política do escritor e o que é a obra do autor? Eu acho que as posturas políticas dos autores da América Latina ajudam essa imagem, não tem dúvida. Muita mais gente chega a ler as colunas no É o País do Mário Vargas Llosa hoje do que vão ler seus livros. E o Fuentes, quando ele dava opiniões, ele viajava, dava as conferências dos Estados Unidos, ele, de uma certa forma, como falava muito bem inglês, ele, de uma certa forma, a voz da América Latina em certos círculos dos Estados Unidos. Então, o impacto dele era isso também. Bom, sobre o próprio Lhosa, agora, por exemplo, nas últimas semanas, as opiniões dele sobre a Fujimori circularam muito mais por aqui do que a recepção do Tempos Ásperos, que foi o último romance dele, que saiu no ano passado. Exatamente, exatamente. Agora, o caso do Rufo também tem esse aspecto, mas também, Pedro Páramo, temos que admitir, é um livro difícil. Não é fácil ler. Você realmente, eu acho que é um livro de qualquer escritor ou estudante de literatura tem que ler. Um pouquinho com Ulisses ou Finnegan's Wake de Joyce ou até do Celino, por exemplo. São livros que você, como escritor, você tem que conhecer, tem que entender o que é. O Pedro Páramo, quando eu li, eu saí dele com uma sensação um pouco confortável, que eu falei, bom, eu não entendi muita coisa, eu vou precisar reler umas 10 vezes esse livro, mas eu acho que para uma primeira leitura é isso mesmo. Quem for ler pela primeira vez pode ir tranquilo que não vai entender tudo e continua, né? Siga em frente que vale a pena. Vai com calma. Exatamente, com a primeira leitura você é como, sei lá, tanta analogia, mas você chega numa festa enorme, você abre a porta, você tem uma festa, você não conhece ninguém, você não sabe o que fazer, mas você sabe que você já chegou a um lugar importante. Então, esse é o caso do. Você sabe que tem segredo, você sabe que no caso do Pedro Páramo, que vale a pena, porque está escondido muitas coisas. Você não é um pedacinho de jornalismo meu que você lê em 10 minutos, porque eu escrevi em 15 minutos. Quer dizer, isso é uma profundidade. E o México é um país muito. Eu acho é um país muito profundo.
quer dizer, a dor e a história e mestiçaje e todo esse tipo de coisa no México é um país que olha para trás muito, fica procurando, escavando a sua, as suas raízes, seu alma também. Do México, eu fui morar no Brasil como correspondente. E isso me impactou, que o Brasil realmente é um choque. Quer dizer, dois países com justo na época da transição, né, direta já e tudo isso. Então, tem um ambiente mais otimista, mas estou falando em geral que o Brasil era um país que olha para frente e o México olha para trás. Então, o México fica com esse peso e o brasileiro fica dizendo, poxa, não deu certo até agora, mas vamos ver se agora vamos começar de novo, então vai dar certo essa vez. Então, por isso que isso é a mentalidade da América Latina, sobretudo o Brasil. Então, eu escrevi uma nova Constituição, porque a outra não deu certo, mas então a ideia de escrever é o acto importante, não é a ideia de fazer funcionar a Constituição, que é o acto importante, é o gesto olhando para o futuro. E o México fica como essa Constituição de 100 anos atrás, e, e você é impossível entender México sem ir para trás, sem até poderia dizer que de uma certa forma, mas o Brasil também nunca teve o centralismo que teve o México. O México, quer dizer, o centralismo político baseado no que era o Império Azteca, depois o centralismo do colonialismo espanhol, todo o centro na cidade do México, o antigo Tenochtitlan dos Aztecas. O Brasil é um país enorme que os centros de poderes eram espalhados, então isso faz uma diferença. Mas, de todo jeito, no México é impossível entender o México sem conhecer bem a sua história. Obviamente é o caso dos cristeiros, porque, como eu comentei, aí estava esse amigo meu comentando do general, 50 anos depois. Esse general, que deve ter sido soldado na época. E tudo isso fica no passado, fica voltando constantemente. Talvez a comparação seria no Nordeste do Brasil, mas o que o Brasil é tão grande e tão descentralizado que o Sul do Brasil pode existir sem o Nordeste. O Nordeste chega no Sul e tem mudado o Sul de uma certa forma, mas essencialmente quando você quer procurar esse sentido do que está descrito em Rufo, tem que pensar em Canudos, sertões, quer dizer, área de pobreza, certo fanaticismo religioso, seca, permanente, morta. E uma outra forma de encarar a vida, me parece, uma outra forma de interpretar a realidade. Eu não gosto muito do termo realismo mágico ou realismo fantástico, como colocam, que parece que é uma indisposição com a racionalidade das grandes cidades, como se uma fosse superior à outra. Eu vejo no Rufo isso muito forte, e eu acho que aí o Gabo bebeu muito do Rufo, essa maneira de você encarar a sabedoria, a maneira de interpretar o mundo de pessoas que muitas vezes estão isoladas e colocar isso na literatura sem uma hierarquia de isso aqui é puro misticismo, isso aqui é um pensamento fantasioso e isso aqui não, isso aqui é a realidade, isso aqui o mundo é dessa forma e aquilo lá, olha como são pessoas excêntricas e pensam daquela outra maneira. Eu vejo muito isso na obra do Rufo e que passou para a obra do Gabo. E isso me parece ter a ver com o que você vem falando. Mas, quer dizer, mas as linhas entre as duas, quer dizer, quase não tem linhas entre as duas. Sim, Você passa de um para o outro tão tranquilamente. O brasileiro, nesse sentido, todo esse misticismo do brasileiro, se seja o espiritismo, candomblé, religioso, evangelismo, quer dizer, tudo isso também é uma maneira de melhorar a realidade, de ver uma realidade que tem uma possibilidade além dessa realidade de existir, porque senão a realidade é dura demais. e antes disso, quando você não tem todos os elementos científicos, muitas vezes, de estudo, toda uma formação para compreender a realidade, aquilo lá te ajuda a organizar o mundo, aquilo lá te dá respostas para o que você procura. Não é porque existem outras respostas por aí, respostas com fundo científico, que invalida a resposta daquelas pessoas para a perspectiva daquelas pessoas, né?
E no Rufo, ele muito pouco menciona o Cristeiros. Em Pedro Páramo tem uma menção no final que o sacerdote, o padre que já tinha morrido, evidentemente, com todo mundo, mas ele tinha tomado armas contra a Revolução. E nos contos em Chão em Chamas também só tem uma pequena referência aos cristeiros, mas é aquele ambiente, não? Eu fico pensando, Deus e diabo na Terra do Sol, esse tipo de ambiente também, que deu realmente ah, o desespero da gente, a violência permanente, é duro, duro, duro. O Alan, quando a gente estava trocando mensagens para combinar o nosso papo, você falou que segue voltando à obra do Rufo de vez em quando. Como que são esses regressos à obra dele, que é o Pedro Páramo e o Chão em Chamas? Se a gente quiser colocar o Galo de Ouro, tudo bem, mas Galo de Ouro é um livro que vem depois, reunindo aí os escritos dele para o cinema, né? Mas como que Bom, são esses mas o retornos? Galo de Ouro, ele escreveu também nos anos 50, quer dizer, depois foi refeito, feito e refeito, com Cabo e Carlos Fuentes, a primeira versão. Eu estava olhando, aliás, a primeira versão, é uma coisa muito engraçada, porque realmente parece cinema de outra época, tem música, mariachis e todo mexido lá. Como são esses retornos à obra dele? E quem está nos ouvindo e quisesse começar a vasculhar a obra do Rufo, se aventurar, você tem dicas? Tem conselhos? Além do vai à frente que vale a pena. Vai na frente e vai com calma. Não, bom, Chão em Chamas é duro, mas é uma entrada. Talvez leia isso, Chão em Chamas duas vezes, porque para entrar naquele mundo e, e só depois ousar ler Pedro Páramo, porque mas uma vez que você de Chão em Chamas é uma espécie de chave que permite entrar naquele outro mundo. Eu fiz o caminho inverso, concordo contigo. Eu acho que se eu tivesse lido primeiro O Chão em Chamas, o Pedro Páramo teria sido um pouco menos árido. Mas a garantia de fracasso do Pedro Páramo também estaria assegurada. Eu tinha pensado que eu não tive tempo, mas eu até vou, curiosidade, como reli agora antes nosso papo, o Pedro Páramo, vou ver o filme, porque depois, quando relendo isso, como é possível fazer um filme disso? O Gabo, sabe, que primeiro porque ele nunca quis vender os direitos para 100 anos de solidão. Ele vendeu os outros, alguns outros, Amor em Tempos de Cólera, isso, eles fizeram um filme disso, e outros, porque o coronel não tem quem lo escreve, mas no caso, porque eu acho que ele não queria, é muito duro quando você tem um livro como talvez qualquer livro, mas um livro como Pedro Páramo, 100 anos de solidão, transferir isso uma realidade. Eu gosto muito de ópera, porque ópera você não precisa pensar que é a realidade. Você já aceita que não é. Mas uma vez você vai para o cinema, você pensa, você está vendo o que está vendo. Depende, o controle visual é total. No caso da ópera, você suspende toda a crença que seja verdade, e isso é mais fácil. Então, isso também quando você lê, você tem a liberdade de sonhar, imaginar e fazer tudo isso. Mas uma vez que você. Então, esse é o caso do Pedro Páramo. E a ideia de transferir isso, quer dizer, eu estou escrevendo um pouquinho de peças de teatro agora, e isso também, você ainda pode, no teatro, todo mundo sabe que isso não é a realidade que está vendo. É o teatro, fomos lá, compramos entrada, fomos sentar lá e ver uma versão inventada. Mas o cinema é duro, então acho que eu vou procurar esse filme para ver como é que fizeram. O Alan, voltando para aquela sua cidade do México, aquele seu México dos anos 70 e 80, e ali você conhece os escritores que a gente já mencionou aqui, e o tempo vai passando, eles vão se consolidando como os nomes que viraram. Em 82, o Gabo leva o Nobel, em 2010, o Lhosa leva o Nobel, se não foi em 2010, foi um pouco antes, se não foi um pouco antes, foi logo depois, mas por aí, leva o Nobel. Como que você acompanhou depois a carreira desses caras e como que você olha a obra deles hoje?
E não esqueça o Octávio Paz, que também teve o prêmio Nobel, a frustração do Fuentes, que nunca teve, mas isso acontece. Não sei se nem outros que não receberam. O mais famoso ah, não laureado do Nobel é o Borges, claro, claro. E é o que eu Agora, brinco também. E a partir do momento que o Patrick Modiano recebeu o Nobel e o Borges não, fica muito claro que o Nobel tem seus problemas também. é, não, o dia que eu ganho o Nobel, você vai saber que realmente tem problemas. Olha, o dia que você ganhar o Nobel, eu espero só ser convidado para a festa. Porque hoje em dia me perguntam, Rodrigo, você torce para quem ganhar o Nobel? Eu falo, para algum amigo, que eu estou precisando de um bom churrasco. Pois é, porque você depois vão dizer, olha, Rodrigo, você está fumando demais. Isso não aconteceu, não. Isso foi realismo mágico. Acho que ela não contou isso, não. Não, a presença dessa. Eu era, entre todas. Eu era muito amigo do Fuentes. Eu continuo a ver ele, fizemos um filme, um documentário juntos e tudo. Então, para mim, foi uma grande dor perder o Fuentes. Das pessoas que eu conheci bem, e o Mário Vargas Llosa eu conheci muito mais quando eu estava morando no Brasil e estava cobrindo o Peru. Era uma época em que ele estava muito no Peru, antes que ele virou espanhol e deixou a mulher e toda a nova vida dele espanhola. Mas ele morava no Peru e antecipando também quando era candidato à presidência, que foi em 1990. Ah, ele, eu fui lá falar com ele e falamos quase sempre de política. Ele me perguntava se acha que eu devo ser candidato, não, e tá. Bom, então, mas a pessoa que mais me impressionava foi Octávio Paz, porque ele tinha um conhecimento enciclopédico, mas não enciclopédico cumulativo de imaginação, claro, poeta, mas um grande poeta, mas entendi, ele conhecia muito bem a cultura chinesa, a hindu, obviamente a europeia e também a latino-americana, mas eu com ele, com alguns outros, eu sentava fazendo um papo de cara a cara, vamos dizer, sentados juntos, tá? com com o Octávio, eu pensava que eu estava sentado aos seus pés, ouvindo o professor falar, uma espécie de guru. Mesmo que a gente não estava de acordo politicamente, ele é muito mais à direita do que era eu. Eu estava cobrindo o que estava acontecendo na América Central. O engraçado é que ele sempre dizia, eu estava muito metido na Revolução Sandinista na Nicarágua, de uma certa forma, apoiando, como era normal, quem ia apoiar uma dinastia como a da Somoza. Mas Octávio sempre dizia: atenção, atenção, essas revoluções ficam podres muito facilmente. Não, eu disse: não, essa vez é diferente. Bom, ele já tem 30 anos morto, mas se ele está lá em cima, ele pode dizer: I told you so. Eu te contei que era, porque a situação da Nicarágua hoje em dia é trágica e voltou a ser como nos anos de Somoza. Para a gente fechar o nosso papo, Alan, você escreveu o Paris, a festa continuou, que me parece que já é um aceno para o Paris é uma festa do Hemingway, que o do Hemingway pega uma década ou duas anteriores à década que você retratou no seu livro, que é a década de 1940, e o Hemingway retratou ali os anos 20, 30. Essas décadas de Paris que antecedem o seu livro, elas eram de uma Paris efervescente que reunia muitos artistas. Até por isso, o Paris é uma festa do Hemingway. É possível traçar um paralelo entre aquela Paris dos anos 20 e 30 com esse México dos anos 70, 80? A Cidade do México era uma festa, ainda que uma festa com troca de porrada, com gente dando soco no olho do outro. Eu acho que mais festa era nos anos 20 e 30 no México, naquela época em que muita gente dos Estados Unidos ia para lá. O Weston, Nina Modotti, era um lugar que realmente é uma experiência nova, uma espécie de revolução tropical, ninguém prestava muita atenção às matanças cristeiras, esse tipo de coisa. Todo mundo estava com muitos americanos, muitos europeus também foram. Proton, ele foi lá no final dos anos 30, mas o México
tinha um atrativo enorme com a ideia da revolução. Tinha uma grande figura, ministro da Educação no México, chamado José Vasconcelos, que era uma espécie de André Malraux, que deu um contexto enorme da importância da educação e a cultura na revolução, no conceito da revolução. Então, eu acho que era mais naquela época que era uma grande festa. Na época do México, nos primeiros anos do México, nos anos entre 70 e final de... Houve vários movimentos guerrilheiros que foram resultados da repressão de 1968. Então, tinha, na época entre 70 e 76, que era o governo do Luis Echeverría, houve pelo menos 500 desaparecidos. Então, tinha um aspecto duro também. Esse aspecto também no México, você está vendo agora com todas as guerras do narcotráfico. No Brasil é uma forma diferente, mas é um país que é muito... Eu adoro os mexicanos, são gente... Eu sempre digo, o mexicano é a pessoa mais bonita se ele não quer te matar. Alan Riding, muito obrigado pelo papo. Meu prazer. Aqui no Brasil, Paris, A Festa Continuou, de Alan Riding, saiu pela editora Companhia das Letras. Já as novas edições de Pedro Páramo e de Chão em Chamas saem pela José Olímpio. E nesses dias, na página 5, nós tivemos Desaprendeu a Rir? Livros para desenferrujar o sorriso. E resenha de Precoce, romance da argentina Ariana Harvitz, que fecha a trilogia da paixão. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.